Queridos, eu já fui muito abençoado. Deus já falou muito comigo, com tudo que aconteceu nessa noite. Eu quero trazer uma palavra hoje que tem a ver com, nesse momento que nós temos visto, são muitas pessoas que perderam a visão do propósito, a visão daquilo que faz sentido. E o tema de hoje é como que nós desenvolvemos uma visão que te protege nesses tempos de crise, tempos de desafios. E a minha pergunta é: como é que você enxerga a vida? Qual a importância de uma visão correta da realidade? Sabe que normalmente a nossa visão ela é influenciada pelas experiências que nós tivemos na vida, é uma construção. Nós enxergamos a vida hoje influenciada pelas experiências, boas ou ruins, pelas situações que aconteceram. Mas nesse momento, na nossa caminhada cristã, nós temos que ter uma visão correta da realidade, para podermos identificar quais as armadilhas que podem nos fazer cair nesse momento de crise, que podem nos fazer vacilar nesse momento de crise. Quando eu olho para a visão, eu tenho um livro que eu li muito especial, chamado Visionar. O Andy Stanley, ele coloca que visão é um futuro ao que se dá prioridade. Sabe quando você tem uma visão, qual a visão para o seu casamento? Qual a visão que você tem para os seus filhos? Qual a visão que você tem no seu trabalho, na sua vida profissional? Se você, de repente, não consegue olhar para frente, projetar algo que você quer priorizar na sua vida, de repente você está caminhando, rodando, e você tem a sensação que você não está indo para lugar nenhum. Porque a visão que nos garante que nós estamos indo para um lugar aonde Deus quer que nós estejamos. Então é a visão que nos garante, e a primeira visão que nós olhamos é o que Jesus fez por mim. Olhamos para a cruz e o que a cruz fez por mim, e nós podemos olhar e a partir dessa perspectiva maior, olhar para os desafios que Deus tem colocado. Certo? No momento de crise no casamento, quem não tem uma visão bíblica do casamento, quem não consegue, de repente, entender a aliança que é feita para a vida toda, toma as decisões equivocadas, de repente fundamentada ali no calor da emoção. E isso deixa marcas e consequências profundas. Se você não tem a visão maior, você vai fazer bobagem. Vamos pegar Judas, lembra de Judas? Judas estava ali com o mestre, e ele estava ali, caminhava com o mestre, mas ele perdeu a visão. E a hora que ele perde a visão, ele vai e ele nega, e ele vai e ele faz bobagem. E não era por causa de dinheiro, porque o dinheiro que ele recebeu para entregar Jesus, para atrair Jesus, ele vai lá e joga e devolve. Mas ele perdeu a visão, e a perda da visão gerou consequências. Qual que é a sua visão para o seu casamento? Qual a sua visão para os seus filhos? Qual a sua visão para a sua vida profissional? O que você tem colocado no teu coração? A visão, quando nós entendemos que a visão principal deve estar centrada em Jesus, a partir dessa perspectiva, eu estabeleço uma visão para o meu casamento, para a minha vida profissional, para a minha vida emocional. Eu tenho falado para muitas pessoas, eu tenho um sonho, e a minha visão com relação ao meu casamento é eu e minha esposa de cabecinha branca. É que eu vi essa imagem há muitos anos atrás, o pastor Samuel Mitch, com a querida irmã Marlene, que já está com o Senhor, não está mais entre nós. Os dois cabecinha branca, saindo ali do Mercadorama, aqui no Bacaxiri, de mãozinhas dadas, com a sacolinha na mão, com as compras, e aquele carinho um com o outro. Sabe, e eu consegui já projetar a minha vida com a Angélica lá na frente. Nós conseguimos celebrar a vida dos nossos filhos, tementes ao Senhor, honrando ao Senhor, servindo ao Senhor, com netos comprometidos com o Senhor, a exemplo dos pais hoje adolescentes, que serão pais no futuro, mães no futuro, que eles possam amar a Jesus, amar a igreja do Senhor Jesus. Então eu já projeto muitas coisas, e eu tenho uma visão, e cada vez que vem alguma coisa, que de repente vem um pouquinho truncado, eu puxo a minha visão e falo: não, eu não vou fazer isso não, se eu tiver que perdoar, eu vou perdoar. Se eu tiver que perder isso aqui, eu vou perder. Porque existe uma visão maior para a minha vida do que está se apresentando nesse momento. Então essa visão, nesse tempo de crise mundial, muitos, por não ter uma visão clara da vida, eles tentam tomar atalhos, certo? Acreditam que com irresponsabilidade estão colhendo coisas boas, mas estão colhendo coisas muito ruins.
Infelizmente, muitas pessoas perderam a noção da realidade. Muitas pessoas estão jogando tudo para o alto. Por quê? Porque perderam a visão clara do propósito deles para a vida deles, do propósito para a vida deles. Muitos empresários que hoje estão quebrando e estão dizendo: minha vida acabou. Muita gente que estão numa primeira crise no casamento, agora na pandemia: meu casamento era de fachada e eu vou jogar fora. E muita gente está desistindo dos filhos, desistindo do casamento, desistindo do trabalho. Por quê? Porque perderam a visão do maior que Deus tem para a vida deles. Então o meu desafio para você: como é que você tem olhado para essa visão? Mas sabe, para caminharmos, nós precisamos olhar para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, e aí sim, nós conseguimos fundamentar, confiar em duas ações aqui. Primeiro, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender que através da cruz de Cristo, nós temos a revelação do nosso propósito, a revelação do nosso Criador. Por que Deus nos criou? Por que Ele colocou na família onde você está? Por que Ele colocou na igreja onde você está? Por que Ele colocou você na empresa que você está? Certo? E através da cruz de Cristo, Jesus ele veio, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo para trazer as revelações, os mistérios das Escrituras Sagradas. Então as Escrituras são reveladas a nós através do Espírito Santo, e nós começamos a ter um conhecimento e a revelação das verdades eternas. Mas tem uma outra visão, porque você vai perceber nas Escrituras que além de revelar as verdades eternas, existe a todo momento um impulsionamento para que nós possamos ir em direção de. Então quando Jesus, ele nos fala: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou cear com você e você comigo. Ele requer uma atitude. Como ele requer a minha atitude para abrir a porta, para ele entrar no meu coração? Se você não aceitou a Jesus, você vai ser desafiado hoje a entregar sua vida ao Senhor. Mas Ele também requer de nós, Ele quer abençoar o nosso casamento, mas Ele quer que nós possamos fazer a nossa parte. Ele quer abençoar os nossos filhos, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele quer que nós possamos fazer a nossa parte de investir na vida dos nossos filhos. Ele quer fazer prosperar profissionalmente, financeiramente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Saber como eu posso ser bênção com aquele trabalho, como eu posso ser bênção com a minha vida financeira. Então nós vamos tentar identificar aqui como manter uma visão saudável. Sabe, no momento que estamos tendo experiências profundas, nesse momento de pandemia. Queridos, tem muita gente, ou você está crescendo nesse momento, ou você está caindo. Ninguém fica como está. Ninguém vai permanecer como está. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 6. E antes de nós lermos o texto, eu quero contextualizar um pouco esse texto precioso lá de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Vamos entender qual a crise que... Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma crise de um profeta tremendo chamado Eliseu. Certo? Esse profeta, ele está passando por uma crise muito grande. Mas qual era essa crise? Havia uma guerra ali entre a Síria e Israel. Então, havia ali uma guerra entre o povo de Deus e seus inimigos. Mais ou menos como acontece hoje, existe uma guerra. Hoje, a todo momento, você está sendo confrontado, a sua fé está sendo confrontado. Existe um movimento, existe um mundo espiritual tentando te derrubar. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Certo? E ali estava havendo uma guerra. Mas aí o rei sírio fazia os planos, ele planejava ali um ataque, uma emboscada. E o que acontecia? Cada vez que ele planejava, Deus revelava através do Espírito Santo para Eliseu, e Eliseu informava o rei de Israel. E aí, foi na primeira emboscada, ele deu com os burros na água, como diz lá no interior. Né? E ele não conseguiu. Por quê? Porque Eliseu foi lá e alertou o rei de Israel. Daí ele tentou de novo. Ele foi lá e alertou. E começou a ser frustrado a tentativa dele. Ele tinha um exército forte, mas ele não conseguia fazer a emboscada para o rei de Israel. Até que de repente ele para e fala assim: opa, tem um X9 aqui. Eu quero saber quem está aqui levando informações para o rei de Israel. E ele manda chamar os conselheiros, e os conselheiros vêm. E aí um conselheiro fala assim: não é nenhum de nós. Quem está fazendo isso é um profeta de Deus chamado Eliseu.
Deus revela para ele até o que o Senhor fala no seu quarto, no lugar mais secreto. Deus revela para ele. E nesse contexto é que esse texto que nós vamos ler aqui, e ele ocorre. Veja ali, a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está no lado do rei de Israel? Olha só. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, e para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informarem que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos, carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então imagine a crise de Eliseu. De repente ele se vê cercado por um exército da Síria. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saiu, viu que a tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Queridos, esse texto, ele traz uma experiência muito, muito especial e muito surreal, muito singular, né? E o texto ele vai continuar ali. Eliseu disse que este não é o caminho, nem é esta cidade que eu procuro. Sigam e eu levarei ao homem que vocês estão procurando. E ele os guiou até a cidade de Samaria. Deus fecha os olhos de um exército e conduz eles para dentro de Samaria, que era a base do exército de Israel. A partir dessa experiência de Eliseu e do seu servo ali, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de uma visão. Como desenvolver uma visão que nos protege nesse momento de crise. É muito importante observar que os homens podem fazer planos, mas a última palavra é do Senhor. Aquele rei da Síria, ele fazia muitos planos. Eu vou montar uma emboscada, mas Deus ia e falava ao profeta: vai lá, oriente, esse exército não vai destruir os meus filhos. Certo? E a todo momento, o rei da Síria, com um exército muito poderoso, ele não conseguia cumprir o propósito de vencer o exército de Israel, porque a última palavra sempre é do Senhor. E é assim que acontece hoje. Sabe, esse médico que fala assim: olha, acabou, chama a família para vir se despedir, porque não tem mais jeito. Esse médico não sabe de nada, porque é impossível, só é impossível até que Deus o faça. Então, nosso Deus é especialista em contrariar, envergonhar os médicos, os cientistas, porque o nosso Deus, ele não cabe numa caixinha, ele não cabe na limitação humana. Provérbios 16, 1-3 diz lá: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Querido, você quer ser bem-sucedido? Está aqui o segredo: consagre tudo o que você faz ao Senhor. Tão simples assim. Essa é a visão, esse é o código, essa é a chave, esse é o princípio. Se você consagra teu casamento ao Senhor, se você consagra o teu leito conjugal ao Senhor, Satanás não vai ter vez com a pornografia, Satanás não vai conseguir derrubar com o adultério, Satanás não vai conseguir derrubar com as intrigas, com as brigas, com as acusações, as mágoas. Se você consagra a tua empresa ao Senhor, Satanás não vai conseguir destruir. E ao invés de você falar assim: tá, vou quebrar, ele vai dar estratégias para você reinventar, para você inovar, para você fazer diferente a mesma coisa.
Porque a crise, ela vem e ela traz uma opressão, mas eu preciso olhar para a crise e falar assim, é um momento de oportunidade, porque se a riqueza que nós temos está toda no mundo, é só uma questão de transferência de riqueza, e eu preciso fazer algo que gere riqueza para a minha empresa, e que a minha empresa possa abençoar muitas famílias, possa abençoar o reino. E aí você aceita que a sua empresa quebrou, que agora a minha empresa, certo? Então, como é que está a tua visão em relação a isso? Você consagrou sua empresa ao Senhor? Porque quando você consagra, você coloca ele como sócio majoritário, e aí não tem quem vença. Quando Deus é sócio majoritário da nossa empresa, pode vir crise, porque o nosso Deus é muito poderoso. Quando eu coloco meu casamento, pode vir as tentações, porque o meu Deus é poderoso. Queridos, nós precisamos estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Isso é visão. Sabe, então o rei da Síria, ele fazia muitos planos ali, mas o Senhor livrava o povo através do profeta Eliseu. Mas Eliseu, ele poderia ter ficado com medo, diante da ameaça. Não. Sabe por que ele não tinha medo? Porque a conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a conexão ali, na caminhada dele com o Senhor, fazia com que ele vivesse uma convicção. Eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. Sabe aquela obediência como foi de Abraão, onde a palavra vai falar que Abraão, ele foi e não temeu sacrificar o próprio filho, porque ele sabia que se o filho fosse sacrificado, Deus poderia ressuscitar. Essa é a fé. Então, quando você fica vacilando na fé, dá uma olhada na tua visão, porque a tua visão deve estar meio viciada, deve estar meio distorcida. A visão, ela vem de trás de nós e ela joga lá na frente, ela projeta lá na frente algo que está por vir e que nós precisamos confiar. Mas eu quero avançar aqui nesse texto que nós lemos, e eu quero trazer aqui alguns ensinamentos, como é que nós podemos desenvolver uma visão bíblica que nos protege nos momentos de crise, que nos protege dessa opressão, que nos protege desse caos. Eu quero trazer aqui algo que possa desafiar o teu coração. E o primeiro desafio que eu coloco aqui, certo, para desenvolver uma visão bíblica, primeiro, não confie na primeira impressão direcionada pela sua mente. A sua mente, ela vai tentar levar você para o negativo. Você precisa, ainda mais se você está olhando e tudo tem a ver com o que você está vendo. Então você está vendo muito jornal, você está vendo muita coisa, e de repente, vai acontecer comigo também, vai acontecer comigo também. Sabe aquele negócio, eu estou vendo lá alguém que entrou numa casa e assaltou uma casa. Puxa, eu preciso olhar, eu preciso colocar mais cerca, eu preciso colocar mais câmeras, porque aquilo que eu estou vivendo, as minhas experiências, pode estar influenciando na minha visão. E se eu olhar na minha primeira impressão e não olhar para a visão, eu vou deixar e vou cair. Veja aqui o que o servo de Eliseu fez ali. Qual foi a primeira impressão dele? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Queridos, essa é uma tendência natural. Nós precisamos olhar com um olhar de Deus para todas as coisas. Por termos uma natureza pecaminosa, você é levado a alimentar sua mente com um olhar equivocado. E muitas vezes esse olhar equivocado, ele nos leva a ter uma percepção equivocada da realidade. Parece que as pessoas gostam de se alimentar com caos. Você já viu um acidente na rodovia? De repente você vê, tem uma fila enorme. Fala assim, puxa, está tudo travado a rodovia. Aí quando você vai, não está travado, está liberado. O carro está até no lado, mas só que as pessoas param para ficar olhando, para ver se tem alguém caído no chão, para ver se tem alguém que morreu, para ver se tem alguém. Sabe, a tendência do homem é tentar ir em direção àquilo que me faz mal. No nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com inúmeros fatos e situações desfavoráveis, onde você vai precisar perguntar para Deus, será que é isso mesmo? Sabe, de repente vem aquela voz, faça isso. E aí você fala assim, mas será? Calma aí, deixa eu orar. E tem as coisas mais simples. De repente, você vai para uma loja e o vendedor começa a te colocar um negócio caro.
certo? E você fica um pouco constrangido. Quem já passou por isso? Já passou por isso? Coloca aí no chat aí se você já passou. Teve uma vez que eu fui numa loja, estava com a Angélica, eu tenho aprendido, né? Porque eu sempre fico muito constrangido. E eles vieram lá e eu achei que a loja era barata, né? E entrei lá para ver. E ele foi envolvendo de tal forma, de repente ele estava mostrando uma calça de R$780, sabe? E sem perceber eu já estava ele estava me convencendo. E de repente me veio um estralo assim, e falei assim, não, calma aí. Primeiro, eu preciso de uma calça de R$700? Não. Ela vai fazer a mesma coisa das outras de 150, 200. Aí eu peguei, olhei e falei assim, não faz sentido nenhum. Falei, não, muito obrigado, tal. Mas ele ficou frustrado porque ele trouxe uma imensidade de calça. E eu saí da loja. Fui numa outra loja. Com os R$700, comprei 3 ou 4 calças. Sabe, o que ia acontecendo? Uma bobagem, uma coisa simples. Mas só para ver como nós temos uma primeira impressão. Muitas vezes ela vai no impulso, que tem a ver com o momento que você está vivendo. A situação que você está vivendo, você precisa perguntar, Deus, é isso mesmo? Tem momento que você precisa olhar e você quer reagir no impulso com a sua esposa, com o seu esposo, e você pergunta, mas calma aí, por que isso aconteceu? E a hora que você faz uma segunda pergunta, você consegue sentir, e de repente pode até ser aquilo que você estava pensando, mas você vai com mais segurança. Tem muitas pessoas que são muito afoitas, é o toma lá da cá. E não conseguem entender que muitas vezes nós somos levados a agir por impulso da nossa mente e não deixamos que nosso espírito ilumine, que o nosso espírito dê a visão. Então, como é que você tem caminhado? Como é que você tem agido de forma precipitada? Você tem avaliado e buscado a direção de Deus? Provérbios 14, 29 diz lá, o homem impaciente dá prova do grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Olha o que ele está dizendo aqui em Provérbios. Quem é precipitado gera insensatez. Essa semana, toda terça-feira, meu querido Jarbas leva ali em casa lá um frango caipira, leva lá um milho caipira, leva uma verdura ali sem agrotóxico, né? E é uma delícia. Então, e aí levou uns milhos e a Angélica já foi lá e fez o milho. Eu estava mas sabe aquela vontade de comer o milho? Falei assim, e ela fez lá. E eu não esperei nem terminar. A hora que ela desligou o fogão, falei, eu vou lá pegar o milho. Aí peguei o milho, sabe aquele milho gostoso, coloquei manteiga, coloquei o salzinho e dei aquela bocanhada. Eu só vi saindo a pelezinha do céu da boca. Eu falei, meu Deus. Até hoje de manhã ainda, agora que eu estou sentindo aqui que já está melhorzinho. Mas eu fiquei lembrando, o milho estava muito gostoso, mas eu fui precipitado, eu poderia esperar esfriar um pouquinho. Mas sabe, isso aí não teve grandes consequências. Mas tem pessoas que é precipitado num casamento, que é precipitado na empresa, e que sem perceber gerou um grande prejuízo, sem perceber perdeu um casamento, porque foi precipitado. Sabe, mas aqui cabe uma particularidade. Você pode viver e de repente você está tendendo a tomar uma decisão pela mente. E você vai consultar a Deus e Deus te mostra que não era aquela decisão. Mas você pode abreviar isso, sabe como? Quando você busca mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que lá em Provérbios 20, 27 diz que o nosso Espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Então ele vai nos orientar antes de você pensar na solução. Antes de você pensar, por isso que é a diferença de Eliseu para o servo dele, porque Eliseu, como ele já tinha essa conexão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, ele não olhou a imagem sem os homens do exército dele, do exército que Deus mandou para vencer o exército da Síria. Ele já olhou com aquele exército protegendo ele. Ele não precisou pensar duas vezes, mas o servo de Eliseu precisou. E a diferença entre os dois era a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então, quando você busca essa intimidade, através da oração e da palavra, o que acontece? Deus vai te orientando antes das suas decisões. Aí você vai vendo decisões sábias sendo tomadas no teu casamento, na sua empresa, na sua vida. Quanto mais você cresce na presença do Espírito Santo de Deus, mais ele vai aquecendo o teu coração e vai confirmando no teu coração o propósito dele. Mas tem um segundo destaque que eu quero fazer nesse texto. A fé vem antes da ação. Sabe, quando eu
tento agir no meu jeito, resolvendo do meu jeito, sem ter a fé e aguardar o que Deus está fazendo, eu me perco. Veja ali o que o profeta responde: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E daí depois disso, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Eliseu já enxergava o exército de Deus pela fé, certo? Ele já tinha a visão, mas o servo dele não. Quando você enxerga com os olhos de Deus, você caminha pela fé e sai à frente de muitos que estão encharcados com a visão humana. Então, nós precisamos olhar pela fé, nós precisamos caminhar pela fé. Lá em Hebreus 12, a palavra vai falar de um homem chamado Esaú. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança com o filho mais velho. Como você sabe, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Queridos, qual foi o erro de Esaú? O erro de Esaú é que ele tentou agir primeiro antes da fé. Então, ele olhou para aquele prato, aquele alimento saboroso e falou assim: eu vou vender a primogenitura, por que eu vou usar isso? Certo? Ele não teve a fé de entender que Deus estaria suprindo, que Deus poderia tirar aquela fome dele, que Deus estava sustentando ele. Mas ele vem e olha de uma forma imediata, e ele começa a agir sem exercitar a fé que estava dentro dele. Ele era para ser o sucessor da fé do seu pai Isaque. E ali, quando ele vai falar que vendeu a primogenitura, na verdade, depois Jacó, ele vem e ele engana para poder receber a bênção do seu pai. Mas sabe, Esaú, ele demonstrou algo que nós não devemos fazer, que é agir pelos olhos humanos e não olhar com os olhos da fé. Muitas pessoas têm olhado com os olhos humanos. Nós precisamos caminhar pela fé e não pelo que enxergamos fisicamente. Esaú olhou somente o prato saboroso. Deus certamente não o deixaria morrer. Sabe, lá em Abacuque, também, Abacuque 2 diz lá: então o Senhor respondeu: escreva claramente o quê? A visão em tabuletas, para que leiam facilmente, pois a visão aguarda o tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ele certamente virá e não se atrasa. Não se atrasará. O que Abacuque está dizendo? O que Abacuque? Nosso Deus, ele nunca se atrasa. Você está achando que Deus está atrasado com o seu milagre? Você está achando que Deus está atrasado em intervir nessa situação que você está clamando por Ele? Deus nunca se atrasa. Deus tem o controle da história. Queridos, Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Deus é eterno, sempre existiu, sempre vai existir. Ele não tem essa cronologia de tempo. Nós precisamos entender que Deus olha tudo de uma perspectiva diferente, e Ele quer nos fazer olhar com a perspectiva dEle. Sabe, você que de repente tem sofrido com algumas situações, achando que Deus está se atrasando, você tem agido baseado nos olhos humanos, nas influências humanas, e você não tem experimentado o agir de Deus. Eu quero desafiar você a você renovar sua fé e você tomar uma atitude hoje, porque a fé vem antes da ação. E quando nós olhamos para esse texto de Abacuque, ele pede para esperar, porque no final Deus virá. E eu quero te dizer que o fim é muito melhor que o começo. Eu quero te dizer que o fim é muito melhor que o começo. Vai chegar um momento que você está lutando com o teu casamento, o fim é muito melhor que o começo. Invista no seu casamento. Profetize no seu casamento coisas maravilhosas da palavra de Deus, dizendo: eu quero tomar posse dessa profecia. Casamento é bênção de Deus, é palavra de Deus. Eu quero sim viver os melhores anos da minha vida daqui para frente. A vida com seus filhos é os melhores anos que está para vir. Sabe, a minha vida profissional, eu vou recomeçar, não tem problema não, porque eu estou vivendo os melhores anos da minha vida daqui para frente.
Agora tem muitas pessoas que usam como muleta, porque meus pais se separaram, então já é comum, meus avós também se separaram, então vou separar também. Aí eles começam a justificar com experiências do passado. Poxa, mas eu fui abusada, e aí então minha vida acabou, eu não consigo ter um relacionamento conjugal saudável, eu não consigo confiar em homens. E eu começo a agir baseado nas atitudes influenciadas pelas marcas, e eu não exercito a minha fé. O fim é melhor do que o começo. Eu não tenho dúvida que nós vamos celebrar. O Cristo vai sair daquela UTI, nós vamos celebrar porque o fim é melhor do que o começo. E nós vamos lembrar dessa dor com expectativa, com alegria, porque o Deus supriu, Deus sustentou e Deus operou milagres. Então ore e depois caia em campo. Sabe, então nós precisamos olhar para o Senhor com fé. E após colocar a nossa fé no Senhor, nós precisamos agir. Então, coloque a fé antes das suas atitudes. E para fechar, queridos, ore de forma específica e avance com ousadia. Veja ali o que Eliseu fez. Eliseu vem e fala assim, fere esses homens da cegueira. A visão de Eliseu era tão grande, ele não tinha dúvida que Deus daria vitória para ele. Ele não tinha dúvida que Deus estaria protegendo ele. Certo? E se você tem dúvida do agir de Deus, você tem dúvida que Deus vai agir na sua família, no seu casamento, na sua história? Se você tem dúvida, o teu problema não é aqui o que está acontecendo, é a tua visão em relação ao seu Deus e a sua fé. De repente você está colocando Deus numa caixinha de fósforo, e o teu problema você está colocando num oceano. Mas o que acontece? Quem tem a visão, ele vai olhar e falar assim, eu preciso disso. E aí ele olhou e falou, a melhor estratégia é Deus cegar esses homens. Deus, feche os olhos desses homens. Fere os olhos desses homens com cegueira, diz ali no versículo 18. E aí ele pega e conduz aqueles homens para Samaria. Depois ele fala, agora pode abrir os olhos deles. E aí eles abrem, então dentro de Samaria, na base do exército de Israel. E agora? Você vai matar ou não vai? Sabe, e o exército já está rendido ali. Então nós precisamos olhar para o nosso coração, orar de uma forma específica. Sabe, os profetas eles tinham intimidade com Deus através do Espírito Santo. E nós hoje temos o Espírito Santo, que ele é o nosso conselheiro, ele nos orienta a agir. E nós podemos orar de forma específica. Eu lembro que quando eu separei, eu falei assim, agora eu não quero mais eu quero a minha esposa. E eu cheguei, Deus, eu preciso da minha esposa que o Senhor tem preparado para mim. E eu preciso encontrar onde está a minha esposa. Eu comecei a orar específico. Eu comecei a orar, mas contando detalhes para o Senhor. E eu lembro que eu colocava detalhes, eu derramava detalhes. Sabe, e Deus me surpreendeu, deu muito além do que eu tinha pedido. Porque essa é uma promessa de Deus também. Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, aqui, o que você precisa? Seja específico. Lá em Romanos 8, 27 diz lá, e aquele que sonda os nossos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e são chamados segundo o seu propósito. Queridos, Deus ouve as nossas orações. Não tenha medo de se derramar diante de Deus. Sabe, o Senhor conhece as tuas particularidades, os seus anseios, os seus medos. De repente você está aqui nessa noite, você está com medo. E você tem medo até de orar. E tem momento que você precisa ser muito específico. Tem momento que você tem que ser muito específico. E ser específico é você de repente clamar por cura. Que Deus venha e traga cura plena na vida de um querido. Mas ser específico é, de repente, você vê alguém sofrendo com câncer há tantos anos, e que está ali, está salva, está na presença, o coração queimando com o Senhor, e você orar e falar assim, Deus, eu quero entregar. Porque o orar específico é você não fazer a sua vontade, mas orar aquilo que está na vontade no coração de Deus. Você está com os seus pedidos alinhados com o coração de Deus. Então, não continue orando de uma forma genérica. Ou pior ainda, você que de repente entra na presença de Deus e fala, magnânimo Senhor dos exércitos. Deus
que é a de nossa simplicidade. Nós podemos nos derramar, nós somos filhos. Se chega alguém para conversar com o presidente dos Estados Unidos, e ele chega lá e ele conversa com toda a formalidade, chamando de excelência, vossa excelência, vai conversar aqui com o presidente, com o senador, com o deputado, mas aquele que é filho, chega, e daí, pai, como é que você está? Sabe, nós precisamos chegar assim diante de Deus, com respeito sim, como um filho respeita o pai, mas não precisamos de cerimônia. Deus conhece suas particularidades. Lá em Tiago 1 diz, lá de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Vocês não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas más e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar com seus prazeres. Queridos, essa luta que está dentro de você é uma luta que Tiago já previu que aconteceria. Sabe essa insegurança que está dentro do teu coração? Deus já sabia que isso aconteceria. E por isso que Ele envia o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro. Ele nos aconselha em como caminhar nessa vida. Ele é o nosso consolador, Ele nos consola nos momentos de luta. Ele fortalece quando nós estamos fracos. Ele nos ensina quando nós precisamos de sabedoria em como agir. O Espírito Santo fala conosco de tantas formas, mas nós precisamos buscar essa intimidade. E essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela vem com intencionalidade. Você precisa buscar a presença de Deus hoje. Você precisa buscar essa intimidade com o Senhor hoje. Uma das grandes alegrias é você ter os filhos que chegam com intimidade. Não tem uma agenda oculta. Eu não tenho uma agenda oculta. Meus filhos não têm agenda oculta. O que está no coração deles, nós estamos juntos orando, as expectativas, os sonhos, os desafios, as lutas. Mas sabe, eu fico pensando quando Deus olha para nós e nós temos algo no nosso coração que a gente fica temeroso em colocar diante do Senhor, como se Ele já não soubesse essa dor que está aí dentro. Ele sabe que está doendo. Ele sabe o que você está sofrendo. Essa insegurança, esse medo. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe que está difícil. Parece que eu me vejo sem saída. Parece que eu estou no fundo do poço. Mas eu quero te desafiar. Pare de cavar. Pare de cavar para ir mais fundo do poço ainda. Olhe para cima. Deixa Deus estender a mão para que você consiga sair desse lugar de lamento, um lugar de medo e de insegurança. Deus tem algo novo para você. Deus tem um vinho novo para você. Faça dos próximos anos o melhor ano da sua vida, o melhor ano do seu casamento, o melhor ano dos seus filhos, o melhor ano no seu trabalho. Saia da caixa. Coloque diante do Pai específico. O que você precisa colocar? Deus, eu quero faturar tanto na minha empresa. Eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero que meu filho abandone as drogas e venha para casa. Coloque específico e creia. Creia no Senhor e tenha atitude de amor, para que Deus possa superabundar na sua vida e na sua história. Feche seus olhos onde você está. Eu não sei como é que Deus falou ao teu coração através dessa palavra, dessa mensagem.
Mas você que está aqui comigo nessa noite, eu quero desafiar você. Se você não entregou sua vida ao Senhor ainda, se você não tem o Espírito Santo, que é esse que nos capacita, que nos consola, que nos acompanha, você precisa fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu reconheço o sacrifício que foi pago na cruz, e eu quero entregar minha vida e reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar, toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, compartilha aqui no chat comigo. Eu quero orar específico por você. Se Deus está falando no teu coração, coloque aqui que eu quero orar específico com você. Agora eu quero falar com você que está aqui, que precisa trabalhar na tua visão. Qual a sua visão, a visão de Deus para a sua vida? Você precisa tomar uma decisão hoje. Coloque diante do Pai. Peça que Deus aperfeiçoe a sua fé. Peça que Deus te dê sabedoria para não ir na onda das primeiras impressões da mente. Peça que Deus ouça a sua oração de uma forma específica, porque Ele conhece o teu coração. Essa visão vai te ajudar a enfrentar todas as lutas, confiando no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Fecha seus olhos. Você que entregou sua vida ao Senhor, coloca aqui no chat: eu quero orar por você. Eu quero orar bem específico pela sua vida. Não deixa de compartilhar conosco, seja no YouTube, no Facebook. Nós vamos orar agora. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos a referência da nossa visão. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós estamos olhando para a direção que nós devemos caminhar até a nossa promoção para a glória, onde nós estaremos com o Senhor na eternidade. Mas até que esse dia chegue, o desejo do meu coração, que o Senhor abençoe todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Esses irmãos que tomaram uma decisão, entregando a vida ao Senhor, que o Senhor confirme no coração deles essa decisão, que seja um momento de crescimento, um momento de novidade de vida, um momento de experimentar coisas novas. Eu quero colocar esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão nessa noite, em relação à visão, em relação à fé, em relação à oração. O Senhor conhece cada decisão que foi tomada nessa noite. Abençoa e confirma no coração deles. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E é muito bom caminhar com essa segurança, que o Senhor nunca perde o controle da história. Louvado seja o Senhor. E essa é a nossa oração que entregamos nessa noite, em nome de Jesus, amém.